O presidente Jair Bolsonaro repetiu hoje cedo a postura que assumiu ontem à noite num pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão e que motivou críticas em todos os setores da sociedade. Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social que virologistas, infectologistas, autoridades médicas e sanitárias, chefes de Estado e de governo do mundo inteiro defendem como forma de combater o espalhamento, vamos dizer assim, do novo coronavírus. Como argumento, o presidente disse que o isolamento vai criar uma crise econômica e gerar desemprego e que isso pode levar a conflitos sociais. O presidente também afirmou que queria que esse vírus não matasse ninguém, mas que outros que mataram mais não provocaram, nas palavras de Bolsonaro, essa comoção toda. O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocia uma coisa de outra. Sem dinheiro, sem produção, o povo do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do quê? Ontem, ouvi um relato das palavras do presidente Trump dos Estados Unidos. Está numa linha semelhante à minha. E pelo que tudo indica, ele vai abrir a partir de hoje, reabrir, né, os postos de trabalho. Se nós colocar em nosso colo o problema do vírus, que esse vírus, inclusive, né, eu queria que não matasse ninguém, mas outros vírus mataram muito mais do que esse, não teve essa comoção toda. Se ele não fizer isso lá e se nós não fizermos aqui, será o caos. As reações de governadores à postura do presidente Jair Bolsonaro começaram ainda ontem à noite. Logo depois do pronunciamento presidencial, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, escreveu numa rede social que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi desconectado das orientações dos cientistas, da realidade do mundo e das ações do Ministério da Saúde. Confunde a sociedade, atrapalha o trabalho nos estados e municípios, menospreza os efeitos da pandemia, mostra que estamos sem direção. O Wellington Dias, do Piauí, defendeu as medidas duras que está adotando no estado. Medidas como, por exemplo, suspender as cirurgias eletivas, aquelas que estavam já marcadas, cirurgias de casos importantes. Presidente, não se faz isso por conta de uma gripezinha. Eu seria egoísta se pensasse só na minha família. Não, eu quero pensar no outro. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reagiu hoje cedo. Você protege primeiro a vida e depois os empregos, nesta ordem. E não vai se resolver essa pandemia com ataques à ciência e aos cuidados médicos que estão sendo utilizados mundialmente. A orientação para a população do Rio Grande do Sul é que continue restringindo a circulação, o máximo de permanência em casa, para a gente conter a disseminação do vírus. A videoconferência com os 4 governadores do Sudeste pela manhã foi tensa, até porque estão nos grupos os 2 desafetos de Bolsonaro, o do Rio, Wilson Witzel, e o de São Paulo, João Dória, com quem o presidente discutiu. Coube ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pedir calma. No momento, quando se tem uma crise dessa proporção, a primeira palavra que a gente precisa ter é calma e equilíbrio. Paralelamente, crescia ainda mais a indignação com o pronunciamento de Bolsonaro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou duramente Bolsonaro e disse que não tem mais diálogo com o governo. Toda a comunidade científica no mundo todo está errada. Mas vai ter o desemprego. Mas vai ter um problema econômico. E por acaso, em que lugar que ela passou que não deixou esse rastro? Onde? Pode ser de proporção maior, de proporção menor. Quem cabe decidir isso não é o presidente da República, e muito menos está prescrevendo cloroquina na porta do palácio. Quando se escuta uma declaração como essa, de dizer que isso é um resfriadinho, é uma gripezinha, respeitem.
Ninguém definiu melhor do que Obama. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, reagiu decretando mais uma semana de quarentena no estado. Nós sabemos que precisamos equilibrar as medidas de retomada da atividade econômica com as medidas de restrição, de isolamento social, para que a gente tenha o equilíbrio e baixe a curva de contaminação. A determinação do governo é que continue em casa. O governador do Rio, Wilson Witzel, disse que vai manter as restrições à circulação de pessoas. Ao descumprir as determinações governamentais, qualquer um está sujeito a responder pelas suas ações e suas omissões. A determinação é clara: fiquem em casa. O home office foi uma das soluções adotadas. Então, eu peço encarecidamente àqueles que ouviram o pronunciamento ontem que aguardem, porque pronunciamento não tem validade jurídica. Pronunciamento é uma opinião política e só depois que vira instrumento normativo é que todos nós brasileiros devemos cumprir. Enquanto isso não acontecer, se cada um dos empresários tomar a decisão por si de atender o pronunciamento, poderá, juntamente com quem o fez o pronunciamento, ser responsabilizado pelas suas ações ou suas omissões. A hora é de ficar em casa. O de Minas disse que a prioridade é preservar a vida, mas que se preocupa com a economia. Estamos adotando as melhores práticas, aquelas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e já adotada em países desenvolvidos. Queremos, em primeiro lugar, a preservação da vida, mas compartilho da preocupação do presidente Bolsonaro com a questão econômica. E, muito provavelmente, o Ministério da Economia deverá estar propondo algumas medidas visando a preservar os empregados e também os empregadores. Por causa da tensão na videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado a cancelar a entrevista que daria logo depois. Foi cancelada ou adianta? O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que testou positivo para o novo coronavírus, não respeitou a quarentena de 14 dias recomendada pelo Ministério da Saúde. Disse que teve autorização de seu médico e voltou ao trabalho, tendo cumprido apenas 7 dias de isolamento. O ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Major Cid, também voltou ao trabalho. Foi o presidente que revelou na sexta passada que seu ajudante estava com o novo coronavírus. E para mostrar ação no enfrentamento da pandemia, o Planalto permitiu imagens do Centro de Coordenação de Operações na Sala Suprema do Palácio. Mas o ministro, chefe da Casa Civil, Braga Neto, que coordena o comitê de crise, apenas fez um discurso, deixou as perguntas dos jornalistas com um subchefe. Hoje à tarde, os governadores do Nordeste afirmaram em carta conjunta que o momento vivido pelo Brasil é gravíssimo. O coronavírus é um adversário a ser vencido com muito trabalho, bom senso e equilíbrio. A carta diz ainda: é um momento de guerra contra uma doença altamente contagiosa e com milhares de vítimas fatais. A decisão prioritária é a de cuidar da vida das pessoas, não esquecendo da responsabilidade de administrar a economia dos estados. É um momento de união, de se esquecer diferenças políticas e partidárias. Acirramentos só farão prejudicar a gestão da crise. Entendemos que cabe ao governo federal ação urgente voltada aos trabalhadores informais e autônomos. Agressões e brigas não salvarão o país. Ontem, depois do pronunciamento de Bolsonaro, houve uma manifestação generalizada no grupo de WhatsApp dos governadores e foi combinada uma videoconferência com todos os 27 no fim da tarde de hoje. E assim foi feito com a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Só o governador do Distrito Federal não participou da reunião, que durou mais de 2 horas. A decisão coletiva foi manter as restrições que já vinham sendo adotadas. Não haverá recuo. Os governadores preferiram não perder tempo com desagravo ao presidente. Concluíram que entrar nessa linha seria um desserviço neste momento. Os governadores trataram especialmente
dos pedidos de ajuda financeira. A reunião apenas com governadores do Sudeste nesta manhã teve uma discussão entre o de São Paulo, João Dória, e o presidente Bolsonaro. Dória criticou o discurso feito ontem pelo presidente. A reunião com os 4 governadores da região Sudeste foi por videoconferência. O governador de São Paulo, João Dória, estava na sede do governo paulista. Dória disse que a crise do coronavírus é a pior pela qual o Brasil já passou e que o presidente da República tem que dar o exemplo. O governador começou criticando o pronunciamento de Jair Bolsonaro ontem. A condição de cidadão, de brasileiro e também de governador do estado de São Paulo, lamentando os termos do seu pronunciamento ontem à noite à nação. Nós estamos aqui, os 4 governadores do Sudeste, em respeito ao Brasil e aos brasileiros, e em respeito, como já mencionei, também ao diálogo e ao entendimento. Mas o senhor, como presidente da República, tem que dar o exemplo, e tem que ser o mandatário para comandar, para dirigir e para liderar o país e não para dividir. Dória afirmou que a maior preocupação dos governadores é salvar vidas. A nossa prioridade, e falo aqui em nome dos 4 governadores, aliás, que já falaram muito bem, é salvar vidas, presidente. Nós estamos preocupados com as vidas, salvar vidas de brasileiros nos nossos estados. Preservando também empregos e o mínimo necessário para que a economia possa se manter ativa. Os estados estão conscientes disso, os seus governadores também. Bolsonaro retrucou. Afirmou que Dória apoderou-se do nome dele para se eleger governador e que depois virou as costas e passou a atacar covardemente o presidente. Subiu a sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tem responsabilidade. Não tem altura para criticar o governo federal que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Vossa Excelência não é exemplo para ninguém. Não aceito e pode ser boa essas palavras levianas, como se Vossa Excelência fosse o responsável por tudo que acontece de fora do Brasil e acusa levianamente esse presidente que trabalha 24 horas por dia para o bem do seu povo. Transformar parte para crescer necessário no 23 em vez de buscar o bem-estar do seu povo paulista para minimizar os problemas que se avizinhavam. Depois da reunião, o governador de São Paulo falou numa rede social que a postura do presidente foi decepcionante. Dória afirmou ainda que levou as solicitações do governo de São Paulo e o posicionamento do estado sobre como a crise deve ser enfrentada. O governador afirmou que recebeu como resposta um ataque descontrolado do presidente e que Bolsonaro, ao invés de discutir medidas para salvar vidas, preferiu falar sobre política e eleições. Lamentável e preocupante, escreveu o governador. Em uma referência ao pronunciamento de Bolsonaro de ontem, Dória escreveu também sobre as pessoas que já morreram em consequência da doença. São pessoas que tinham RG, CPF e familiares que continuarão sentindo sua falta. Não são mortos de mentirinha, presidente. E essa não é apenas uma gripezinha. Após a reunião, João Dória voltou a falar do assunto numa entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. E mais uma vez o governador de São Paulo disse que lamentava a conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro. Basta ler os jornais de hoje, basta ler os sites e assistir os noticiários de todas as redes de televisão para se perceber claramente o equívoco da manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu lamento que o presidente prefira escutar o chamado gabinete do ódio do que o gabinete do bom senso e do equilíbrio e da serenidade. Ele insiste em estabelecer nomenclaturas e posicionamentos que não estão amparadas nos protocolos da Organização Mundial de Saúde e do seu próprio Ministério da Saúde. Ficou evidente ali um confronto entre as posições expressas no pronunciamento do presidente da República e o trabalho cuidadoso que ao longo das últimas semanas vem fazendo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. As críticas ao pronunciamento do presidente ontem à noite foram imediatas.
Logo depois dos questionamentos de Bolsonaro às medidas de contenção da pandemia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. E considerou grave a posição de Bolsonaro na contramão das ações adotadas em outros países e sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde. No fim da noite de ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também se manifestou numa rede social. Desde o início desta crise, venho pedindo sensatez, equilíbrio e união. O pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública. O deputado afirmou ainda que o momento exige que o governo federal reconheça o esforço de todos, governadores, prefeitos e profissionais de saúde, e adote medidas objetivas de apoio emergencial para conter o vírus e aos empresários e empregados prejudicados pelo isolamento social. E lembrou que cabe aos brasileiros seguir as normas determinadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde em respeito aos idosos e a todos que estão em grupo de risco. O ex-presidente Fernando Henrique disse que o presidente da República repetiu opiniões desastradas sobre a pandemia. O momento é grave, não cabe politizar, mas opor-se aos infectologistas passa dos limites. Se não calar, estará preparando o fim. E é melhor o dele que de todo o povo. Melhor é que se emende e cale. As reações contra o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro vieram também do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes escreveu numa rede social que a pandemia da Covid-19 exige solidariedade e corresponsabilidade. Gilmar Mendes disse também que a experiência internacional e as orientações da Organização Mundial de Saúde na luta contra o vírus devem ser rigorosamente seguidas por nós. Que as agruras da crise, por mais árduas que sejam, não sustentam o luxo da insensatez. E concluiu pedindo que a população fique em casa. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil fez um apelo para que a população siga as orientações baseadas em estudos científicos. É inaceitável que o presidente da República utilize os meios de comunicação da própria presidência para desinformar e deseducar, contradizendo as autoridades de saúde do seu próprio governo. Nós temos que ficar em casa, ouvir o que dizem cientistas de todo mundo, que nesse primeiro momento o importante é impedir o pico de contaminação que pode colocar em falência o já frágil sistema de saúde brasileiro. A Associação Brasileira de Imprensa declarou que o país assistiu estarrecido a um pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro minimizou os riscos da pandemia e que foi na contramão das medidas recomendadas pelas autoridades de saúde. A ABI disse ainda que Bolsonaro tenta responsabilizar a imprensa pela justificada apreensão que toma conta de todos e que, dessa forma, ele contribui para que o país não se prepare para enfrentar a grave situação que estamos vivendo. A ABI ressaltou ainda que, no momento em que se exige serenidade e liderança firme e responsável, o presidente mostra não estar à altura do importante cargo que ocupa por causa de seu comportamento, que a associação classificou de irresponsável e criminoso. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo afirmou que, infelizmente, o presidente prefere atacar o mensageiro a promover a união num momento difícil para o Brasil. A Abrage ressaltou que as informações divulgadas pelos jornalistas têm como origem a Organização Mundial de Saúde, epidemiologistas, infectologistas, economistas, autoridades sanitárias dos governos estaduais e do próprio governo federal, todos com fatos científicos e dados concretos. A Abrage ressaltou que o objetivo da imprensa é proteger a vida e informar como as pessoas podem se manter saudáveis e não infectar os outros. Vários setores da comunidade médica também reagiram com indignação às declarações do presidente da República. O vírus é como areia fina no vento, ele vai para tudo quanto é lado. Se você está num campo de futebol e vem 1000 bolas na tua direção, não dá para você escapar. Você tem que sair do campo para ganhar o jogo. Foi assim que o presidente da Academia Nacional de Medicina ilustrou como se dá a transmissão do novo coronavírus. A proximidade física é péssima.
tem que se afastar, tem que se isolar. O pronunciamento do presidente Bolsonaro gerou reações em toda a comunidade médica. Sociedades, associações, hospitais que seguem e representam tudo que existe de mais novo no controle da pandemia, temem que a população seja estimulada a sair de casa. Os médicos explicam que precisamos de mais tempo para entender o comportamento do vírus no Brasil e que mudar de estratégia agora colocaria em risco o sistema de saúde do país e muitas vidas de brasileiros. O Conselho Federal de Medicina alerta para o fato de que o país está enfrentando o início da epidemia e que o pior ainda está por vir, levando-se em conta o gráfico epidemiológico que indica que grande número de pessoas serão infectadas e poderão morrer em função da doença. Todos, governo federal, governadores e Congresso Nacional, devem superar aspectos políticos e adotar as orientações do Ministério da Saúde, cuja conduta tem sido irrepreensível na definição de estratégias e ações para enfrentar essa pandemia. Hoje, aqui mesmo, eu recebi informação de que nos transportes públicos já tinha um monte de pessoas de idade circulando. Porque qual é o entendimento? Não tem nenhum problema. Como não tem nenhum problema? Como não tem nenhum problema? As UTIs estão cheias, absolutamente lotadas. Isso não é suficiente para mostrar o impacto? Qual é o objetivo de fazer a quarentena? Reduzir achatar essa curva, para que a gente possa ter um tempo para respirar, para poder atender todos de maneira adequada. A Sociedade Brasileira de Infectologia ficou preocupada com a afirmação do presidente contra o fechamento de escolas e também a ele se referir a essa nova doença infecciosa como um resfriadinho. Certamente, do ponto de vista médico, científico, a gente não pode comparar a Covid com o resfriado. O resfriado, esse sim, é uma infecção, de modo geral, de baixíssima letalidade, mas esse novo coronavírus tem uma letalidade que, como eu falei há pouco, gira em torno de 3% a 6%, principalmente na ideia geral. Quando nós pegamos a faixa dos pacientes com 80 anos ou mais, aí essa letalidade chega de 15% a 20%. E por que também é importante fechar as escolas nessa situação que você começa a ter transmissão comunitária? Porque é o neto que vai transmitir o vírus para o avô. Então, para o neto, provavelmente essa nova doença, a Covid-19, vai ser uma doença leve, mas para o seu avô ou para a sua avó, pode ser fatal. E esse é o ponto também para a Sociedade Brasileira de Pediatria, que reafirma que, apesar da maior letalidade ser entre os idosos com mais de 60 anos, não se pode ignorar que os mais jovens, inclusive crianças e adolescentes, podem ser afetados pela Covid e se tornarem, involuntariamente, agentes de infecção se não foram tomadas medidas preventivas. As evidências científicas claramente nos apontam nesse momento que é importante a manutenção dessas medidas restritivas para contingenciamento do número de casos e para não expor a nossa população nesses locais a um colapso do sistema de saúde. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia declarou que qualquer decisão que abrande o isolamento da população, que não considere orientações epidemiológicas e sanitárias, será extremamente prejudicial para o combate ao coronavírus em todo o Brasil.